Olá, pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Argumento, onde toda ideia e reflexão nos leva a uma conclusão. Hoje, contando sempre com o Marcelo, meu grande parceiro, e o nosso convidado hoje, nada mais, nada menos do que um psicanalista, hipnólogo, senhor Pierre Ochoa. Bem-vindo, Pierre. Obrigado pelo convite, primeiramente, para fazer podcast com vocês aqui, Argumento. Obrigado, Luiz. Obrigado, Marcelo. Eu estou aí pronto para nós tirar um pouquinho das dúvidas sobre a hipnose, sobre os mitos da hipnose também, e que possamos fazer um ótimo podcast aqui para quem estiver nos assistindo. Com certeza. Marcelo, bem-vindo, tudo bem? Obrigado. Mais uma vez a gente está aqui. Um assunto extremamente relevante, né, Luiz? E algo que desperta a curiosidade de muita gente. A hipnose é algo que torna-se muitas vezes, para alguns, parece que não é ciência, mas a hipnose é uma ciência. Então, as minhas dúvidas e a de todos que estão assistindo serão sanadas hoje. Exatamente. Lembrando as nossas redes sociais. Nossas redes sociais, nos siga no Instagram, Facebook, Spotify e também assista o programa completo no YouTube. Perfeito. Ochoa, vou te chamar de Ochoa a partir de agora. Vontade. Ochoa, me diz, quem é Pierre Ochoa? Luiz, a minha história com a hipnose foi até meio engraçada. Antes de entrar com a hipnose, com a psicanálise, eu trabalhava sempre nas exatas. Eu fui professor federal, era professor do IFSU, fui também técnico em eletromedicina, e eu tive por um bom tempo uma loja bem forte de informática. Eu era programador, mas aí eu não me sentia feliz com o que eu estava fazendo. Tinha um salário bom, ganhava um dinheiro razoavelmente bem, mas não sentia feliz. Aí foi justamente num treinamento em que eu sofri uma vivência chamada renascimento, foi que eu descobri meu propósito de vida, que é o que eu trabalho hoje. Nessa minha vivência, eu voltei pro útero da mãe, ali para a barriga da mãe, no caso. Fiz os 9 meses de gestação, vivi tudo aquilo que eu vivi durante a gestação da minha mãe, e quando eu nasci, eu descobri que eu nasci morto e eu fui ressuscitado. E aí, quando eu fui ressuscitado, eu recebi a minha missão de vida, que é a que eu trabalho hoje, que é ajudando pessoas através da cura, da cura quântica, da cura pela hipnose, da cura pela programação neurolinguística. Então, essa é a minha história. E hoje eu trabalho, eu tenho meu consultório aqui em Pelotas, atendendo presencial, e eu atendo online em todo o Brasil, e atendo alguns países também, como Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Estados Unidos. E atendo também de uma outra forma, às vezes à distância, usando a física quântica. Que interessante. É um assunto bastante interessante. São temas de uma profundidade imensa, né, Ochoa? São várias ciências em si interligadas que fazem chegar ao ponto de conhecimento que tem. Tua formação pelo que comentamos antes, são várias formações, né, para chegar até esse ponto, né? Sim, hoje eu sou psicanalista clínico, eu sou hipnólogo clínico. Tem diferença o hipnólogo para o hipnoterapeuta e para o hipnotista. O hipnotista é aquele cara que só sabe hipnotizar, que faz aquela hipnose de palco, que é aquela de comer uma cebola achando que é uma maçã, que é aquela de enxergar uma pessoa achando que é outra. Esse é o hipnotista, é aquele de palco. O hipnoterapeuta é o cara que usa a hipnose como terapia. E o hipnólogo clínico é o cara estudioso da hipnose. Então, o hipnólogo, ele sabe hipnotizar, ele usa também como hipnoterapeuta, e ele estuda a fundo a hipnose. Aí, no caso, eu sou os três. E físico também, tu eu tenho pós em física quântica, e eu uso a física quântica dentro dos meus atendimentos. Aí, eu hoje sou o criador do método Quantum Hipnose, que é a hipnose quântica. Eu já tirei várias pessoas, por exemplo, mulheres do câncer de mama, usando a física quântica e a hipnose. A física quântica hoje é a ciência mais moderna que se conhece no momento, né? É um avanço da física, né? E ela é um passo a mais em termos de conhecimento da humanidade, né? Na realidade, eu te digo que a física quântica é a mais antiga que tem. É que o pessoal não tinha conhecimento. Não aprofundamos. Era muito restrito para alguns grupos de pessoas,
E esse grupo de pessoas que entendiam de física quântica é o que estava sempre no topo de tudo. Por quê? Porque a física quântica rege todas as leis universais. Então, ela é muito antiga, só que era uma minoria que tinha conhecimento dela. Hoje já alastrou, mais pessoas já conhecem, e quem conhece e sabe utilizar tem um grande proveito. Pelo que a gente conversou antes, trabalha com regressão, né? Sim. E a regressão também é vidas passadas, Isso. né? Então acreditamos nesse momento na reencarnação, né? E eu sou um crente disso, um ser superior, um criador. Falo da minha opinião particular, respeito a todas as religiões e opiniões. Então assim, ó, acreditamos no passado e quanta carga desse passado, de vidas passadas, as pessoas podem trazer para a vida atual. Como é que funciona isso aí, Marcelo? Eu, antes de trabalhar nessa minha área que eu trabalho hoje, eu tinha várias dúvidas. Uma das dúvidas era assim, será que a gente morre e acabou tudo? Eu tinha essa dúvida, né? Tinha até esse medo, será que vamos morrer e vai acabar tudo? Será que existe realmente vidas passadas? Todas essas dúvidas eu tinha antes de entrar nessa área. Quando eu comecei a estudar e ter esse conhecimento de física quântica, de hipnose, de regressão, o que aconteceu? Eu comecei a ter, dentro do meu consultório, as experiências práticas mostrando que a coisa é real, que existe realmente. Então, como é que funciona pela física quântica? Pela física quântica é assim que funciona. Nós aqui na Terra, nós estamos na terceira dimensão, nós temos várias dimensões paralelas. A Terra é a terceira dimensão. O que caracteriza a Terra? A frequência, a matéria e os 5 sentidos, tá? Isso caracteriza a terceira dimensão. Mas quando tu sai dessa terceira dimensão, que, vamos dizer assim, desencarna para os espíritos, ou tu parte, para quem gosta de falar assim, o que tu vai fazer? Tu vai perder a tua matéria, exato? Só que, na realidade, tu é uma consciência, os espíritas chamam de espírito, mas tu é uma consciência pela física quântica que está aqui recebendo esse corpo, essa matéria, para ter a tua evolução aqui na Terra. Então, quando tu perde a tua matéria, tu tem que ir para uma outra dimensão, não é? Então, nessa outra dimensão que tu vai, vamos supor que tu vá para a quarta, quinta dimensão. Lá existem também consciências muito evoluídas. E aí o que acontece? Quando tu tá lá, tu começa a ter tipo aulas lá de evolução. E chega um certo ponto que aquela pessoa que está mais evoluída do que tu lá vai te perguntar: Marcelo, tu quer voltar de volta para a terceira dimensão e ter uma outra evolução lá e levar a evolução para quem está lá? Aí vamos supor que tu diga: não, eu quero. Aí o que acontece? É colocar num véu na tua consciência, tudo que tu viveu como Marcelo fica atrás daquele véu, tu não tem acesso, e tu vem com o nome de Paulo, João, e tem toda uma nova história aqui. Aí o que acontece? Acontece que algumas pessoas bulam o véu e acessam algum crédito, algum débito, algum karma que eles tinham naquela outra vida. Aí por isso que eles sofrem ainda por aquela vida aqui. Aí alguma pessoa vai dizer assim: ah, mas Pierre, será que isso é verdade? Vou te contar um caso que aconteceu dentro do consultório. Dentro de vários casos que eu fiz regressão, mas 2 me chamaram muita atenção. Um foi uma moça que chegou lá e disse assim para mim: Pierre, eu sou casada, eu tenho um filho, tá eu, meu marido e meu filho vendo um filme de comédia. Eles estão loucos de feliz, rindo, e eu também faço que estou rindo. Mas na realidade eu tenho um vazio muito, muito grande por dentro, uma tristeza. Aí eu perguntei para ela: desde quando tu tem esse vazio? Ela: desde que eu me conheço por gente. Então ela tinha toda uma vida. Aí, numa das sessões, coloquei ela em hipnose, comecei a regredir, e ela foi para uma vida passada dela, que era 1800, mais ou menos 1800 alguma coisa, que eu não lembro bem exato a data. E nessa vida, a família dela tinha poder aquisitivo, eles tinham escravos. O que acontecia? Ela tinha 11 anos nessa vida. Ela ia com o pai, os escravos que não prestavam mais para o trabalho, eles queimavam em fogueiras. E aí ela carregava a tristeza e o karma daquelas pessoas todas que foram queimadas na fogueira. Quando nós acessamos essa vida dela, a gente fez um ressignificado de tudo isso, e quando ela ficou bem, ressignificou, tirou aquela dor toda daquelas várias pessoas que morreram, eu tirei ela da regressão e da hipnose. Aí depois disso ela me relatou que nunca mais sentiu o vazio e a tristeza que ela sentia. Então esse aí foi um caso muito interessante dentro do consultório, que realmente comprova que as pessoas tiveram outra vida. Outra questão também que foi muito interessante. E tiveram e que terão outra vida? Vão ter, porque nós estamos sempre em evolução. Certo. O que acontece? Mas se ele parte para a quinta dimensão e ele não retorna, ele terá em outra dimensão. Não,
lá tu tem uma vida também, lá tu só a única coisa que tu Mas mais perdeu- avançada. Sim, a única coisa que tu perdeu foi a tua matéria, mas lá também tu vai evoluir, tu vai ter pessoas mais evoluídas do que tu vão te Tá. orientar. E essa vida, a próxima vida, vamos botar assim, Tá. é melhor do que que eu, por exemplo, eu vou ter uma próxima vida. Será melhor ou pior? Não tem como Tem saber. como saber. Até, inclusive, pela física quântica, quem estuda física quântica diz assim, em todas as tuas evoluções, seja aqui as passagens que tu tem aqui, Uhum, tu cria créditos e débitos. uhum. E todos os débitos que tu criar, o que são débitos? São coisas ruins que tu fez para ti e para outras pessoas. Tu cria débito. Esses débitos, eles estão sempre junto contigo. Mesmo que tu vá depois para outra dimensão, Uhum. eles estão junto contigo. Por isso que as pessoas voltam várias vezes para ir tentando suprir esses débitos dela. Até o momento que ela vai equilibrar. Crédito e débito, aí ela vai ficar bem. Mas enquanto isso, ela tem que Mas tá pode, evoluindo. eu vou numa mais profunda, assim, uma opção. Uma Madre Teresa de Calcutá, ou um gênio que nem o Einstein. Tá. Ele pode optar por retornar, porque são pessoas... A Madre Teresa era, na minha visão, extremamente evoluída, né? Sim, Principalmente em termos de... Parece-me que ela teria muito crédito, né? sim. Porque ela sempre se preocupou com os outros, muito mais que com ela mesma. E um gênio que nem o Einstein, ele estava à frente da inteligência e da sabedoria humana da época. E acho que ainda hoje, muito Sim. à frente. Essas pessoas podem optar por retornar e avançar, ou já é indicado a eles partirem para uma dimensão mais futura? Não, várias vezes eles retornam. Mas Até mesmo porque quando eles retornam, eles recebem o véu. E aí, Mas essa carga de positividade que eles tinham não vem com eles, a positividade? mesmo o Einstein, por exemplo, mesmo sendo um gênio, a Madre Teresa, mesmo sendo uma mulher muito boa, muito empática com os outros, ela é humana, ela também tem os erros dela. Ela também tem os débitos dela. Mas Porque essa, eu acho a questão do Einstein interessante, porque o Einstein, desde novo, ele rodou muito no colégio, não sei se você sabe disso. Sim. Os professores rodavam É todo ele, gênio, né? porque ele nasceu já genial e ele enxergava a diferença dos professores. A forma que eles apresentavam os cálculos e tudo, ele dizia que estava errado. E o Einstein foi reprovado no colégio, né? Sim. Então ele já vinha, me parece, eu tô falando subjetivamente, mas ele já vinha com algo mais. Ele era um extra classe, ele era um diferenciado. Isso não pode ter vindo na vida passada. Não, pode ter vindo uma vida passada assim. O que acontece? As pessoas, de acordo com a física quântica, assim, ó, tu tem todo o conhecimento do universo dentro de ti. Então, às vezes, quando tu está numa faculdade, tu tem mais facilidade para matemática, porque aquele conhecimento já está dentro de ti, só está recordando. Alguém está te instalando para te recordar aquilo, mas na realidade todo o universo externo está dentro de ti. Então, tu tem todo o conhecimento. Algumas pessoas, o que acontece? Elas têm isso mais aflorado, e aí elas têm mais facilidade. Mas o Einstein, por exemplo, ele com certeza ele teve os débitos dele aqui, ele teve as dificuldades dele aqui, ele despontou muito para essa parte que ele era gênio, mas ele tinha também as falhas dele. Todas as pessoas têm. A Madre Teresa também, ela tinha as falhas dela. Tanto é que ela disse que ela jamais ia se permitir, o conselho que ela dava, de sair da frente de uma pessoa sem fazer aquela pessoa mais feliz, porque ela sabia que todos nós somos falhos, entendeu? Então é isso aí. Então todos nós, independente de ser gênio, independente de ser uma Madre Teresa de Calcutá, tu também cria teus débitos aqui na Terra. Por quê? Porque nós estamos sujeitos sempre a julgamento, a criticar os outros. Então toda a frequência baixa, toda a negatividade, tu cria débito, que é a antimatéria que a gente chama na física quântica. essa opção que o Marcelo colocou de se ele pode optar por voltar ou não voltar, não é dele essa opção. Do Não. indivíduo, vamos lá, Não. sim. É que, sinceramente, eu tô Sim. voando nessa história aqui. Mas vamos lá. Não é uma opção do indivíduo, né? Não, é uma opção assim. É uma opção, Porque assim, seria... até inclusive tem seres que se evoluem muito que eles preferem ficar lá auxiliando lá naquela Certo, dimensão no outro acima, passo. que voltar e ter essa evolução aqui. Tanto é que tem pela parte espírito, o pessoal fala da luz branca, né? Da falange da luz branca, que são seres evoluídos que não quiseram retornar à Terra. Preferiram ficar lá nas outras dimensões, auxiliando quem está chegando. Um ser que me deixa uma dúvida se retornou é Gandhi, né? O Gandhi tem um repórter que pergunta para ele a seguinte frase: qual o seu recado para a humanidade? E a resposta dele: meu recado é a minha vida, né? O Gandhi teve uma vida espetacular, né? Ele pensou em todos e ele por último. Claro, como todo ser humano, tu bem disse, tem erros
mas ele era um homem cheio de créditos. Aí eu pergunto, um homem tão bom como Gandhi, será que ele não tá lá ajudando os outros? Isso aí é difícil a gente ter uma certeza, né? Mas o que eu acredito é que mesmo o Gandhi, com toda a iluminação dele, eu acho que ele também deve ter voltado várias vidas para isso. Polêmico o assunto. Bom. Interessante. Não, Bom e fantástico, polêmico. espetacular. Tem gente que discorda totalmente ou vai misturar talvez com Matrix, talvez com reencarnação, talvez com aí um pouco do cristianismo, né? Mas cada um no seu quadrado. Eu te pergunto o seguinte, quanto a... Na prática, o hipnotismo tem algum perigo para o paciente? Tem. Corre-se algum risco dele O maior perigo, Luiz, é o profissional da hipnose. Quando tu vai se tratar com a hipnose, tu tens que procurar um profissional bom. Esse é o maior perigo. Se tiver com um profissional bom, a hipnose é super segura. Mas agora falando com mais seriedade, qual é o perigo? O perigo é tu pegar um profissional que ele só saiba hipnotizar. Aí o que acontece? Aí se torna uma hipnose de palco, não te resolve nada. Porque a tua doença é muito mais séria. É lá no subconsciente que tu cria as tuas crenças negativas, teus gatilhos que fazem o teu transtorno, tá tudo no subconsciente. Se tu sabe só hipnotizar e não sabe acessar isso, não acontece nada. Tem um problema. Segundo problema, pegar um profissional que não tenha ferramentas. Por exemplo, no meu caso, eu tenho programação neurolinguística, eu tenho psicanálise clínica, eu tenho física quântica, para quê? Para quando chegar o teu problema, saber resolver. Então, imagina que tu pega um profissional, ele acha que teu trauma foi um abuso sexual que tu sofreu. Ele acha e te leva até o abuso sexual. E ele não sabe resolver. O que acontece? Ele abre o teu trauma. E aí tu fica aquele complexo muito maior. Então, o problema é esse aí, é o profissional não ter ferramentas para quando achar o teu trauma, o gatilho do teu trauma, saber resolver. Seria o outro. E o terceiro problema que pode ter é o profissional não saber nem hipnotizar, não saber fazer nada e tu perder o teu tempo e o teu dinheiro. Tá, mas só perde tempo. Não é que não vai voltar ao estado natural, enfim. Não, isso não existe, né? Não, essa questão é que tu vai ficar presa no trânsito Não, mito. tá. A pessoa, porque é que nem tu dormir. Tu dorme, uma hora tu volta, tu acorda. E o que é a hipnose? Só para tirar um pouquinho do mito da hipnose. A hipnose, ela é um rebaixamento de consciência, apenas isso. Então, ó, imagina a nossa mente, consciência, inconsciente e o subconsciente. A hipnose é um rebaixamento da consciência para o sub. Então, tu vai lá até o teu subconsciente. Mas a tua consciência está aqui e ela sabe tudo que está acontecendo, mesmo tu estando no transe mais profundo. Então, vamos supor que eu te coloque em hipnose, acesse seu subconsciente e tu está totalmente hipnotizado e eu resolvo sair do meu consultório e te deixar lá. Depois de um tempo, a tua tendência é voltar para a consciência. Certo. Então, não tem perigo da pessoa ficar presa num transe hipnótico. Em termos práticos, Ochoa, quem é o teu paciente hoje que te procura lá no teu consultório? A maioria, ou sei lá, dá um exemplo aí, para nós ver em termos práticos. Na realidade, como eu atendo muitas pessoas, eu pego de todos os tipos de transtornos. Mas, se eu tivesse que te nomear um que é mais procurado, é a ansiedade e a depressão. E no caso mais do gênero feminino, problemas de relacionamento. Então, a depressão e a ansiedade, as duas, eu acho que é um problema de saúde mundial, né? E uma coisa que tem aparecido muito para mim no consultório... Fobias, talvez? Não, fobias as pessoas, elas têm, mas elas não se importam tanto porque a fobia é muito pontual, né? Por exemplo, tem fobia de cobra, tu mora na cidade, lá de vez em quando vai uma cobra. Então não incomoda muito as pessoas. Consegue. Mas o que eu percebo que tem incomodado muitas pessoas hoje é o sentimento de não saber o que está fazendo aqui. Tipo assim, de vazio. Eu não tenho um propósito na vida, não sei por que eu estou aqui. Então muitas pessoas vão lá para tentar se encontrar. Tá. A psicanálise, ela trabalha muito bem o teu inconsciente, de certa forma, né? Eu me tratei 5 anos, me dei alta de forma errada, porque o psicanalista era espetacular. E admiro o psicanalista, o teu trabalho, eu acho espetacular. Mas eu percebia muitas vezes que durante a sessão de análise, eu mesmo me colocava numa situação assim, ó, totalmente relaxado. E nesse momento,
Eu estava consciente, eu estava acordado, mas me lembrava e vinham traumas de infância que eu não percebia que aqueles traumas me bloqueavam o presente. Eu tinha um medo terrível de avião, não do avião. Entendi. Eu era claustrofóbico. Exatamente. Eu me travava de viajar a voos internacionais, conhecer lugares, porque eu não conseguia ficar dentro de um avião. Porque me travava, literalmente, esse medo. E aí, com a psicanálise, eu consegui perceber que esse medo era algo que eu consegui, que eu era muito maior que esse medo, né? Mas eu percebo isso, e eu não sei se tu concorda, se tu que é da área, eu sou um leigo, né? Muitas vezes, durante a psicanálise, durante a análise, tu te coloca num estado assim que tu tá falando e aquelas memórias vêm. Se tu tiver muito estado de alerta, fica difícil daquelas memórias virem aquilo que te trava, correto? Ou é uma percepção errada minha? A pessoa, quando ela tá no estado muito relaxado, acontece uma coisa curiosa na mente. Por incrível que pareça, tu fica mais focado no que tu tá pensando. Aí, quando tu tá focado, tu traz. Isso aí acontece muito. Mas, o que acontece? Eu sou psicanalista, né? O que eu noto da psicanálise? Ela é incrível, porque quando tu vai te formar em psicanálise, tu tem que estudar as doenças, tem que estudar por que surge os transtornos, vamos supor, da depressão, disso, daquilo. Beleza. Mas eu percebo que a psicanálise, ela, ela flutua muito na expansão do teu problema e não na resolução. Por isso que demora muito tempo o tratamento com a psicanálise, com a psicologia. Entendeu? Por quê? Porque é muito tempo de análise e tu não vai direto lá na raiz. Por isso que eu vi a necessidade da hipnose. Porque pessoas que estavam fazendo outro tipo de tratamento, às vezes 2, 3, 4, 5 anos, fazem comigo 2, 3 sessões e ficam beleza. Por quê? Porque eu consigo rebaixar até o subconsciente, achar pontualmente o gatilho que causa o transtorno e eu ressignifico na hora lá. Aí quando tu tira da hipnose, já não tem mais aquele gatilho que te disparava o transtorno. Por isso que é muito mais rápido a hipnose. Por isso que eu senti a necessidade de realmente ter o meu carro-chefe a hipnose, porque é muito mais resolutivo. Vamos lá, então, na prática, de novo, vou pegar o exemplo do Marcelo aqui, fobia de avião, claustrofóbico, enfim. Eu te procuro, né? O meu filho tem esse problema. Eu vou lá no teu consultório, tu conversa com ele. Em média, seria quanto tempo de tratamento? O tratamento que tu que vai escolher, mas qual seria em média? Porque é uma curiosidade que talvez o que está em casa queira saber. Na realidade, Luiz, como eu falei, eu optei pela hipnose porque é muito rápido. Então, em média, meu tratamento é de 3 a 8, 9 sessões no máximo e a pessoa consegue sair bem. Com sucesso. Com Tá, sucesso. e tem algum caso que tu não conseguiu dar conta? Que, sei lá, que tem cirurgias que dão errado, outras... Teve casos que eu não quis atender. Vou te explicar por quê. Eu faço uma anamnese sempre quando a pessoa chega lá. A anamnese, eu faço um scanner da pessoa. E tem duas perguntas que eu faço que é muito interessante. Uma delas é assim: vamos supor que tu chega lá para mim que eu tenho depressão. Que nem chegou uma mulher e me falou que tinha mais ou menos umas 10 tipos de doença diferentes. Aí eu fiz uma pergunta para ela muito interessante que está na minha anamnese. Me diz uma coisa: qual é a pior coisa que poderia acontecer se tu não tivesse mais depressão? Aí a primeira resposta que eles dão assim: tá louco? Se eu não tivesse depressão, estaria super bem. Aí eu digo: não, dá uma pensadinha. Aí a pessoa pensa, pensa. Aí no caso dessa mulher, ela disse: olha, sabe que quando eu tô doente, o meu marido e meu filho me dão toda a atenção, me dão acolhimento. Quando eu tô bem, parece que eu nem existo na casa. Então, o que eu quero dizer? Toda doença ou todo transtorno ele tem um benefício. Por exemplo, a pessoa que tem compulsão alimentar, às vezes ela tem uma lacuna de abandono infantil, aí ela come para fechar a lacuna do abandono infantil. Mulheres casadas, homens casados que não têm sexo em casa, tem às vezes compulsão por doce, aí come doce para quê? Para sentir o prazer e suprir aquela falta do sexo em casa. Então tudo tem um benefício. Então essa é a primeira pergunta que é bem engraçada. Todo mundo no primeiro momento, não, se eu não tivesse esse transtorno, ia ser uma maravilha. Mas aí quando tu traz a consciência, as pessoas, opa, é mesmo, eu me beneficio com a doença. E a segunda que eu faço, que é muito engraçada, eu pergunto assim para a pessoa. Nem chegou um homem lá, um paciente meu, e disse assim, eu perguntei o que ele queria tratar, eu quero tratar o tabagismo, eu quero parar de fumar. E eu estou fazendo toda a anamnese,
longa a minha anamnese, e lá uma das últimas perguntas é essa aqui. O quanto tu quer parar de fumar de 0 a 10? Aí o cara me olhou para cima e disse assim, 3 ou 4. E eu falei, tu quer parar 3 ou 4? Então, na realidade, tu não quer parar. E ele disse assim para mim, vou te falar a verdade. A minha esposa já esteve aqui, disse que foi muito bom para ela, que tu é um excelente profissional. E o que eu fiz? Ela quase me obrigou a vir aqui e eu falei para ela, então eu vou lá, se ele não resolver, não me enche mais o saco. Aí o que aconteceu? Ele foi lá, já não querendo, e se não resolvesse, a esposa não poderia mais encher o saco dele, que nem ele falou. Aí o que eu falei para ele? Seguinte, se eu for te tratar, eu tô querendo só 3%, só 3 ficar bem, não vai funcionar, vai ser desperdício do teu tempo, do teu dinheiro, e vai ser desperdício da minha energia e do meu conhecimento. E eu não estou aqui para desperdiçar nada. Então nós nem vamos começar o tratamento. Sim. Mas como é que eu vou fazer agora com a minha esposa? Agora já é mais um problema teu além do cigarro. E não atendi, entendeu? Tem que ter a colaboração do paciente, né? Ele tem que querer. Eu acho que é bem difícil, Se mas... tu chegar lá e não quer realmente ficar bom, eu não vou gastar minha energia contigo. Eu prefiro não te atender. Perfeito. Deixa eu te fazer mais uma colocação. Tu tens religião? Não, na verdade, eu não tenho religião, mas eu estudo quase todas as religiões. Por quê? Porque às vezes me chega lá uma pessoa evangélica, eu tenho que saber como ela pensa a respeito, por exemplo, da hipnose. Porque muitas pessoas acham que a hipnose é espírita, por exemplo, e a hipnose, como tu falou, Marcelo, ela é científica. Já foi comprovada que ela é científica. Chega daqui a pouco uma pessoa que é da anglicana, outra que é católica, outra que é do espírita. Então eu tenho que conhecer as religiões para tentar interpretar como é que eu posso ajudar a pessoa da melhor maneira possível. Mas eu, na realidade, eu não tenho religião, mas eu acredito muito numa força maior. Essa força maior tem algumas pessoas que vão chamar de vácuo quântico, de Deus, de centelha divina, aí tu pode chamar como tu quiser. Eu acredito nessa força maior e graças a Deus é ela que tem me apoiado sempre, eu tenho tido sucesso nos meus atendimentos, tenho sucesso na parte financeira, então eu acredito nessa força maior. E tu chama de quê? Eu chamo de centelha divina, eu gosto de chamar. Centelha Divina. divina. E o Luiz Mário, como é que chama? Se fosse... E o Luiz Mário, como é que chama? Eu chamo de Deus, porque a minha formação foi assim. Porque na Mas realidade... compactuo com ele também. Eu acredito numa energia Criador. maior, uma coisa... exatamente. Não entendo muito, eu sou bem humilde nesse sentido, eu não entendo, mas acho que nós somos muito pequenos para não ter algo superior. Olha que interessante, todos que tu citaste, todos acreditam no ser criador. Para mim, o grande arquiteto do universo, né? Sim. Todos acreditam no ser criador. Só chamam Então, diferente. só chamam diferente. Somos monoteístas, né? Acreditamos todos num ser criador, que é o mesmo. E Deus, pior de tudo quiser chamar. é discutir pelo nome diferente. Por quê? Se é a mesma coisa. E tu quer ver pela física quântica, sabe como é que a gente chama? Vácuo quântico. De acordo com a física quântica, o vácuo quântico é o que gerou tudo. Entendeu? Que é a onda. O pessoal diz, ó, a onda tem todas as informações do universo. Então, tu pode chamar de onda, pode chamar de Deus, que nem chamou. Eu gosto de chamar de centelha divina, eu gosto de chamar do Criador, seja o que for. Então, mas é o que tu falou. É tudo, é uma fonte criadora de tudo. Aí tu chama como tu quiser. Agora, se tu chegar, por exemplo, que eu falei, para uma pessoa que é físico quântico fanático, não, quem criou tudo foi Deus. Ele vai bater banco contigo? Não, tudo é a onda, entendeu? Mas na realidade a onda é a força geradora de tudo, ou Deus, para quem é católico, é a fonte geradora de tudo. Então é uma fonte, na realidade, que gera tudo, só com nomes diferentes, de acordo com a tua cultura. Mas tu faria uma correlação, talvez, à alma? A alma? A alma da pessoa. Tu acredita nisso? Em alma? É que cada um tem uma alma, ou seja, talvez a força. Na realidade, o que eu acredito? Eu acredito o seguinte, ó, se tudo vem da mesma fonte, tá? Vou pagar como Deus, porque tu acredita sendo Deus. Para ti estar aqui, Deus teve que pegar um pedacinho dele e colocar em ti. Então tu é um Deus aqui na Terra. Tu tem todos os recursos de Deus aqui na Terra. Mas por que tu não consegue fazer tudo que Deus supostamente faz? Porque tu não acredita em ti. Tu não acredita que tu é Deus. Tanto é que eu já tirei pessoas. Eu tirei um rapaz que estava tentando suicídio sem usar nenhuma técnica, nem de hipnose, nem de nada. Eu agarrei da mão dele e comecei a olhar nos olhos dele e disse, quer te matar mesmo? Ele começou a me olhar, tu quer te matar? Ele, não, eu não quero me matar. Então por que tu tentou suicídio? Não, eu não quero, eu amo a vida. E começou a trocar totalmente o pensamento dele e ele saiu do meu consultório super bem e virou a chave.
entendeu? Não que eu seja Deus, não, eu só usei o quê? Um recurso de auxiliar ele a entender o valor da vida, olhando nos olhos dele. Estava dentro dele. Estava dentro dele. E quando ele percebeu o valor da vida, ele virou a chave que a gente falou, saiu dali, hoje está super bem. O cara, hoje, ele é um advogado. O escritório dele vai super bem. O cara faz academia, faz tudo, nem pensa nenhum momento mais em se matar. Mas por quê? Porque antes ele não acreditava nele e nem no que ele tinha de valor. Quanto à hipnose, assim, tem uma questão, Ochoa. Alguma vez aconteceu algum caso estranho ou até, de certa forma, engraçado Típico. com a pessoa, típico, hipnotizado? Aconteceu. Acontece várias vezes. Poderia nos contar um dos casos? Posso, porque eu não vou falar nome de paciente. Não. Claro, com certeza. O senhor X e a senhora Y. Mas aconteceu uma vez uma coisa muito engraçada. Foi no último atendimento da noite. Geralmente, o meu último atendimento é às 7h30 da noite. Como a minha sessão dura em torno de 1h30, 2 horas, vai até 9 horas da noite. Aí no último atendimento chegou um rapaz lá, bastante problemas e tal, e eu coloquei ele em hipnose e fui fazendo uma regressão, e aí eu levei ele até mais ou menos 8 anos de idade. Era lá que era o problema dele. Aí eu resolvi o problema dele, ressignifiquei o problema do menino lá, eu vi que o menino ficou bom, ficou tudo tranquilo, a questão que ele estava trazendo, que era ele tinha um sentimento incrível de abandono, de família e tal. Eu ressignifiquei, eu vi que o menino se sentiu acolhido por pai, por mãe, tá, beleza, vou tirar da hipnose. Aí tirei da hipnose. Aí isso eu tirei da hipnose, comecei a conversar com esse rapaz. Daqui a pouco eu falei para ele assim: bom, já que é o meu último atendimento, já está tarde, vamos fechar a nossa sessão por aqui, até mesmo porque tu tem que trabalhar amanhã de manhã. E ele olhou para mim: não tem que trabalhar amanhã de manhã. Eu, como assim tu não tem que trabalhar? Tu tá desempregado? Como é que... Não, eu não trabalho. Criança não trabalha. Eu, como assim criança não trabalha? Que idade tu tens? Ele tem 8 anos, que o pai é que trabalha. E ele ficou preso naquela idade de 8 anos. Aí eu peguei, só um pouquinho, olhei para ele, bum, botei hipnose de novo. Aí eu voltei lá para aquele menino e comecei a trazer a idade dele de volta, até a idade adulta dele. Eu acho que ele tinha uns 28, 30 anos. Aí quando eu vi que ele estava com 28, 30 anos, tirei da hipnose. Tem que trabalhar amanhã? Ele, amanhã eu pego cedo. Entendeu? Aí ele retornou. Aí só, tá beleza. Mas vem cá, mas esse caso tá cheio aí no Brasil. Tá cheio de cara que achando que tá 8 anos e não quer trabalhar porque eu sou menor. Tá cheio. Sim, mas esse aí foi muito engraçado, porque eu não esperava aquilo. Quando eu falei pra ele, tem que trabalhar amanhã também? Não tem que trabalhar. Opa! Imagina se o Ochoa não faz essa pergunta ali, né? Tá louco. Se eu deixar ele sozinho pra casa direto, fica ruim. Mas é um cuidado que eu tenho, isso é questionável se a pessoa está sendo super inteira, entendeu? Vamos levantar um assunto sobre a depressão, que já se falou um pouco, mas eu quero um pouco mais. Qual é a diferença, para quem está nos escutando, de tristeza para o cara que tem depressão, uma doença de depressão? Na realidade, a depressão ela está muito ligada a pessoas que ficam presas em coisas do passado. Por exemplo, pessoas que perderam um familiar e não superaram, pessoas que terminaram um relacionamento, não superaram, pessoas que perderam um emprego muito bom e não conseguiram se reerguer. Então, a depressão está muito presa É um fato. a fatos do passado. Tá? Uhum. Então, a pessoa tem. E aí, dentro da depressão, tem alguns sintomas, por exemplo, falta de motivação, falta de alegria, querer se isolar socialmente. E se tu olhar tudo isso aí, tá ligado o quê? A uma tristeza interna. Então, na realidade, a tristeza interna é uma sintoma da depressão. E no teu caso ali da hipnose, mas não substitui nenhum tipo de remédio, né? Na realidade, É associado ao remédio, alguma coisa? Na realidade ali, eu tenho formação também de reposição hormonal. Então, quando eu fiz essa formação de reposição hormonal, eu estudei toda a parte de nutrição também do corpo. Mas por que eu estou te dizendo isso? Algumas pessoas têm depressão assim, ó. Tem a depressão, por exemplo, sazonal, que é a depressão relativa à estação do ano. Tem pessoas que no inverno ficam depressivas. Sim. Então, tem vários tipos de depressão. E tem pessoas que têm depressão por falta de vitamina. Então, o que acontece? Às vezes tu tem depressão, além de estar ligado todo a um ambiente, também a falta de vitamina do corpo. Aí, quando eu vejo que é uma falta de vitamina, eu ajudo as pessoas a fazer uma recolocação de vitamina que está faltando. E tem pessoas que ficam irritadas no verão, né? Mas é uma doença que acomete boa parte da população e é difícil de tratar, né, Ochoa? Eu vou te falar uma coisa, Luiz, não é tão difícil assim, as pessoas estão tratando da maneira errada.
Por que estão tratando de maneira errada? Eu não vou dizer que tu nunca tem que tomar remédio. Às vezes tu tá num pico muito alto, um estresse, por exemplo, tu toma o remédio para dar uma baixada, mas depois tu tem que tratar. O que acontece com o remédio? O remédio ele não trata a causa. O remédio ele atua nos sintomas da pessoa. Então o que acontece? Se ele atua nos sintomas, a causa está sempre aqui. Então tu vai ficar com dependência de remédio uma vida inteira. Aí às vezes tem pessoas que estão tratando para depressão 7, 8 anos abaixo de remédio. Por quê? Porque você está trabalhando nos sintomas e não na causa. Então se tratar da maneira correta, que é na raiz, cara, é muito rápido. Tem pessoas que nem eu falei que estavam 7, 8 anos tratando de depressão, fizeram comigo 5, 6 sessões e ficaram bem. É tão rápido assim, doutor? É rápido. Desculpa, mas eu tô duvidando. Eu tô dando uma de advogado do diabo aqui. Sim, não, eu até acho bacana tu duvidar, porque quando tu duvida, me dá a possibilidade de explicar. Exatamente. É rápido, sim. Imagina, vamos supor que tu tem uma depressão porque o teu pai morreu e tu não aceitou. E tu tá tomando remédio para isso. Tu não vai ressignificar nada. Mas se eu te botar em hipnose, e vamos supor que teu momento que tu não aceitou foi o momento que tu viu teu pai no caixão. E eu te baixar até aquele momento. E lá, no exato momento que tu viu teu pai no caixão, que tu não aceitou, eu ressignificar e te mostrar lá dentro, naquele momento, que a morte faz parte da vida, que todo mundo vem para evoluir, um dia vai partir, e tu entender, eu te tirar da hipnose com esse entendimento, acabou o motivo. E essa ressignificação que tu faz, o trabalho de ressignificar, na lábia. É na lábia, usando programação neurolinguística, usando Sim, nas tuas técnicas, mas é conversando com o teu paciente. É conversando. Existe sempre uma resistência em algum momento, que aí talvez entre a hipnose... Já aconteceu, por exemplo, de pessoas ter um conflito muito grande, vamos supor, com um pai. Aí ele não conseguir perdoar de jeito nenhum. O perdão, ele é libertador, né? Sim. Se tu não perdoa e fica com a mágoa, tu te fora por dentro. Então o que acontece? Já aconteceu de pessoas hipnotizadas e eu trazer ali a presença do pai e, ó, vamos perdoar o teu pai agora, perdoa o teu pai, e ele vai falar, eu digo assim, tu só vai conseguir falar se o perdão for de coração. E a pessoa fica assim, ó, e não consegue falar. Aí quando eu vejo que ela não consegue perdoar de coração, aí eu uso uma programação neurolinguística para reprogramar a mente dela e eu faço de novo a mesma pergunta. Só vai conseguir perdoar se for de coração. E aí se é de coração ele fala, eu te perdoo, pai. Senão ele não consegue falar, fica com a boca presa. Por isso que quando ele perdoa de coração de verdade, acontece um milagre do ressignificar. Ótimo. Um ponto interessante, eu não sei qual seria a visão da física quântica e da hipnose quanto a experiências extracorpóreas, né? Você tá num lugar e pensa assim, eu já estive aqui e na verdade, de fato, tu nunca esteve. E eu sou um cara que acontece muito comigo. Locais longe daqui, muito longe, eu chegar assim, eu já vivi isso aqui, eu já estive nesse lugar. Eu já vou? Tem uma explicação científica para isso? Tem algumas explicações assim, ó, que eu vou te explicar agora. Como eu te falei que a gente já viveu outras vidas, não viveu? Sim. Então o que acontece? Eu falei que algumas pessoas burlam o véu. Daqui a pouco tu burlou o teu véu e conseguiu acessar uma casa que tu viu numa outra vida. Mas essa casa foi lá no Rio de Janeiro. Aí um dia tu vai visitar o Rio de Janeiro. E tu conseguiu acessar aquilo a vez que tu burlou. Aí tu chega no Rio de Janeiro, tu olha aquela casa. Cara, eu já estive nessa casa. Mas foi porque tu burlou o véu. Então a ciência tem uma explicação... É isso aí. Aí vamos supor de sonhos, que as pessoas dizem, eu sonhei muito com tal coisa. Os sonhos normalmente são sentimentos reprimidos dentro de nós. Ou uma experiência que tu viveu maçante. Então vamos supor que tu tenha reprimido mágoa do Luiz. O que acontece? Quando tu dorme, a tua consciência baixa, a tua frequência baixa e tu acessa o que está reprimido dentro do teu subconsciente, que é a raiva do Luiz e a mágoa. E aí tu sonha com o Luiz como se estivesse matando ele. Entendeu? É isso aí que acontece. Bem pesado. Não, eu tô achando interessantíssimo, porque é curioso, é intrigante, acho que antes de qualquer coisa, é muito intrigante. Eu tento me colocar assim, como é que eu vou procurar o Dr. Ochoa para curar alguma coisa minha, entendeu? Eu me coloco sempre no lugar do outro lado do balcão, vou botar assim. Aí a minha pergunta é a seguinte, eu vou lá, faço 7, 10 sessões, o Luiz é um cara difícil, consegui. Existe uma manutenção desse trabalho depois? Tipo assim, não, tu vem aqui que eu quero ver como é que tu anda, de 1 ano em ano, ou 6 meses, não sei com frequência, ou não. Ele só vai te procurar se realmente voltar o problema. Geralmente as pessoas, depois que elas se sentem curadas,
elas não vêm. Aí, vamos supor, passa 5 anos, elas me vêm com outro tipo de problema. Vamos supor, eu vou lá Certo. tratar a depressão, ficou boa, daqui a pouco passou lá, sei eu, 3, 4 anos, a pessoa me volta, vou marcar uma consulta porque eu estou muito ansioso. Aí, Uhum. vou tratar a ansiedade. Geralmente, assim, mas o que que eu faço? Sempre quando eu estou tratando uma pessoa, eu dou algumas manutenções para ela fazer em casa. Tem alguns exercícios, por exemplo, de neurofisiologia, que tu usa o teu corpo e a tua fisiologia para te trazer, por exemplo, autoestima, que eu digo, ó, vou te passar esse exercício aqui, tu faz pela manhã. Eu já tirei pessoas, por exemplo, com exercício de neurofisiologia da depressão, sem muito trabalho dentro da hipnose, só ela fazendo corretamente o exercício. Por quê? Porque dependendo da tua postura corporal, tu manda informação para tua mente. Então, se tu manda informação para tua mente, que é a tua parte fisiológica, e aí tu pega e faz mais uma técnica de declaração, que é para te criar novas crenças, consegue, às vezes, com algum tipo de exercício, tu mesmo fazer em casa e ficar super bem. É o caso do. Não sei se é o mesmo exercício, mas tu é um praticante de esporte? Sou. O esporte é uma coisa muito boa para tudo, né? Para tudo, principalmente para a mente, né? Principalmente para a mente, não só para o físico, mas para a mente, ou uma simples caminhada, mas que seja com frequência essa Eu sempre caminhada. recomendo também a parte Higiene mental. de que mente e corpo é uma coisa só. As pessoas têm a mania de separar corpo e mente. Não. É uma coisa só. Quando tu tá com o conjunto aqui conectado, é uma coisa só. Então, o que acontece? Quando tu vai praticar um exercício físico regularmente, não uma vez na vida ou na morte, aí não vai te adiantar muito. Mas regularmente, o que acontece? Tu aumenta a tua frequência interna, tu aumenta os teus hormônios, inclusive para o homem aumenta a testosterona, e tu aumenta, aí a dopamina aumenta, que é da alegria, Prazer. então tu começa a aumentar um monte de coisa, o que acontece? Aumenta a autoestima, quando tu tá com frequência alta, autoestima super elevada, tu te aproxima de quê? De tudo que tem frequência alta no universo, que é o que é frequência alta. Boa comida, boa viagem, bons relacionamentos, prosperidade, porque isso é a classe da abundância universal. É a mesma coisa que quem acorda reclamando. O cara Uhum. acorda reclamando. O que é reclamar? Reclamar 2 vezes pelo que tu não quer. Aí tu chama lá, pô, eu tenho que trabalhar no serviço que eu não gosto, que porcaria, o dia começou ruim. Tu tá clamando 2 vezes pelo que tu não quer. Lei universal, tudo que tu mais vibra, mais tu atrai. Tu atrai mais as coisas que tu não quer. Doenças do amor aparecem no teu consultório? Tipo assim, eu não gosto mais do meu marido, não gosto mais da minha esposa, tô com problema. Eu tô tentando ver que tipo de gente que vai procurar. Qual é o tipo de paciente? Não é fobia do marido que eu acho. Acontece muito quando as pessoas ainda estão casadas, acontece muito delas ir lá no meu consultório porque não tem mais libido no casamento. Isso acontece bastante. Por que que não tem libido no casamento às vezes? Porque o casamento é uma construção, né? As pessoas acham que depois que casa pode abandonar o barco. Aí o que que acontece? Aí vai perdendo o quê? A admiração, o carinho, aí vai perdendo consequentemente o libido. Então, muitas pessoas vão por falta de libido, outras pessoas é o contrário. Romper o relacionamento, mas não consegue esquecer o ex. Aí vai lá e como é que eu faço? Eu estou sofrendo tanto, eu não consigo esquecer. Aí tem técnicas dentro da hipnose, da programação neurolinguística, que faz realmente aquele ex não ter mais significado na tua vida. Chega ao ponto de tratar o casal? As pessoas me perguntam, faz tratamento de casal? Eu digo, não. Por quê? Na minha opinião, tratar casal é tu obrigar as pessoas a ficarem juntas. Então, isso eu não faço. O que que eu faço? Eu trato as pessoas do casal Individualmente. individualmente. Eu faço a mulher ficar na melhor versão dela, o homem na melhor versão. Se os dois estão se sentindo super bem e resolvem seguir juntos, é uma coisa. Agora, tu fazer uma terapia de casal, que às vezes as pessoas não se suportam mais, e tu começar a querer fazer joguinho para as pessoas ficarem juntas, tá indo contra a alegria das pessoas, né? Sem dúvida. Nós temos uma epidemia chamada droga, Sim. né? E a droga, eu percebo de 2 formas, 2 casos. As pessoas que chegam à droga pelo livre-arbítrio, por escolha dela, e algumas pessoas que são levadas como vítima dela. Por exemplo, uma criança que é filho de uma mãe drogada, ela é drogada no ventre. Até certa idade ela nunca provou a droga. Quando ela prova, acredito que isso desperte o que ela tinha lá no ventre. Então são 2 casos, acredito que bem distintos. Esses casos são tratáveis com a hipnose? Sim, eu já tratei várias pessoas, já tirei várias pessoas da cocaína, da maconha, do cigarro, do álcool, são tratáveis, até mesmo porque, como eu falei lá no comecinho do podcast,
o vício está ligado a uma lacuna interna. Então, o que acontece? Muitas pessoas, às vezes, usam a maconha porque lá dentro tem um sentimento de rejeição. Então, o que eu faço? Quando tu vai no meu tratamento, eu começo a procurar quais são as lacunas que estão abertas que tu está preenchendo com a droga. Aí, quando eu encontro as lacunas, eu ressignifico elas, ou seja, eu fecho elas e coloco algo positivo. Aí a pessoa não tem mais a necessidade do prazer da droga e vai largando. Mas a criança que ela foi drogada no ventre. A criança foi no ventre, tem uma situação aí. Existe a diferença de dependente químico e do viciado. O dependente é aquele que, se usar uma vez, ele vai ficar eternamente usando. E tem o viciado que usa quando quer, que ele é, tipo, usa porque quer, ou é moda para ele, seja o que for. A pessoa que vem lá do ventre, ela pode ser também só um viciado, mesmo que ela tenha experimentado lá junto com a mãe. Mas tem grande chance de ser um dependente químico já do ventre. Tem chance também de ser. Mas é uma coisa muito legal, que até foi bom tu falar nisso. Eu faço uma técnica, terapia do renascimento. O que eu faço? Eu levo a pessoa até a barriga da mãe, faço os 9 meses de gestação e faço o renascimento. Então, quando eu faço essa terapia, se for algo da gestação, eu consigo ressignificar lá dentro da barriga da mãe. Se a pessoa pegou algum tipo de crença pelo vício lá dentro da barriga, pode se ressignificar lá dentro. Interessante. Nesse caso, por exemplo, o teu paciente ele tem que estar de 0 a 10. Quantos que ele tem que estar muito querendo muito isso? Porque eu vejo assim, o drogado é talvez o parente que leve ele para se tratar, né? Porque ele é a primeira coisa de um problema mental, realmente às vezes é negativa desse problema, né? O reconhecimento que eu sou uma pessoa doente e eu preciso me tratar. Esse eu acho que é o número 1 a ser atacado. Aí o familiar leva ele lá pra ti, esse cara não. Ele acha que quer continuar sendo drogado. Eu acho legal pra caramba ser drogado, acho legal ser irresponsável, acho legal eu perder tudo na vida. Tem como curar um cara assim, sem querer? É que assim, o que acontece? Tem pessoas que têm o benefício do vício. Por exemplo, eu já tive casos ali de pessoas com 19, 20 anos que vivia a custa do pai e ainda manipulava os pais, dizendo: olha, se tu não me comprar tal droga ali, eu vou me matar. Mas tu ia conversar com ele, tu sabia que o cara não ia se matar. Ele era um cara que estava manipulando os pais. Mas o que acontece no meu caso? Se tu leva o teu filho lá, e eu sempre faço uma primeira conversa, se eu perceber na primeira conversa que ele não quer, que ele vai lá Ser resistente. ou não quer de verdade, eu nem começo tratamento, que é o que eu falei, eu não vou estar desperdiçando uma energia com uma pessoa que Difícil. não quer, tendo tantas outras que querem, entendeu? Então, mas eu consigo analisar isso na anamnese. Aí tu vai lá a primeira vez, tu é dependente químico, eu faço uma anamnese profunda contigo, aí eu percebo se realmente tu quer. Tem pessoas que querem muito, mas estão ali, estão dependentes de verdade. Tem essa dependência, mas querem muito sair. Aí eu me dedico mais que 100% a ajudar essa pessoa. Mas se eu vejo que a pessoa, por exemplo, ele é um viciado, ele está usando o vício, às vezes, para manipular Sim. o pai, para ganhar benefício, que eu vou perder um tempo muito grande, uma energia, e não vai ter um resultado bom, eu nem começo o tratamento. E os vícios hoje não são só em drogas. Não. São Internet. em internet, jogos online. São vícios muito grandes, né? São vícios que muitas vezes se tornam assustadores. Porque tem pessoas que têm um hábito, aquilo, o celular e o jogo, ou a rede social, enfim, torna-se um vício. Porque tudo o que é demais, ele faz mal, né? É importante a gente ter rede social, é importante o celular, é muito importante. Mas a gente precisa mesclar e viver a vida real também, com os familiares, o dia a dia, com as pessoas que tanto queremos bem. Pois é. Esse vício também é tratável, ou eu consigo tratar ele, a rede social e o universo virtual consegue depois retomar essa pessoa de volta? Eu vou te falar uma coisa, Marcelo. Uma das piores coisas, por incrível que pareça, é as redes sociais e o digital. Isso aí foi o que ajudou as pessoas a ficarem muito piores emocionalmente. Por quê? Vamos supor uma mulher, ela está num relacionamento mais ou menos. Aí ela olha no Instagram, um casal lá, fez uma foto sorrindo, feliz, Na viajando. Eiffel. Aí o que aconteceu? Fechou a foto, aquele casal está na mesma situação, brigando lá. Mas ela viu só a parte do sorriso. O que acontece? Ela começa a se comparar. Sim. E ela começa a entrar numa crise. Só eu que não dou certo, só meu relacionamento que é ruim. Então, as redes sociais
Já é um motivo que ela é ruim. São potencializadores de... Outra coisa. Antigamente, uma criança, ela tinha 12, 13 anos, ela tinha contato presencial com outras crianças. Ela tinha contato físico, energético com outras pessoas. Hoje, uma criança se tranca num quarto, tem 1000 amigos virtuais e não tem um amigo presencial. O que acontece? Um dia, ela percebe que, na realidade, o que faz falta é o contato humano. E aí ela começa a entrar numa crise. Então, hoje, as redes sociais são grandes, prejudicaram muito a humanidade. Casal, antigamente, casal ali se fechava, estava junto. Hoje, redes de relacionamento, por exemplo, às vezes o casal gosta, está sempre junto, aí daqui a pouco vem o quê? Aquela curiosidade, vou conhecer uma rede, um aplicativo de namoro, não sei o quê, e já começa a desviar o foco do casal, separação. Então, hoje as redes sociais é muito prejudicial para a humanidade, tá? Por causa dessa questão. E a sociedade também, ela sofre com isso, o vazio das pessoas, a aparência como ela é vendida hoje em dia pelas redes sociais, torna-se inclusive assustadora. Tem pessoas que elas vivem muito mais esse mundo virtual de uma forma, desculpa dizer para alguns, mas falsa. Vivem uma vida falsa, a vida que não é delas, para em si mostrar para os outros, mas no seu interior, como tu bem disse, elas estão extremamente vazias, né? Destruídas. Eu acho que é uma questão de temporal, né? Vamos botar assim. As redes sociais seriam a bola da minha adolescência. O que para muitas famílias, né? Vamos lá. Daqui a bola, façam um campeonatinho de vocês que eu vou namorar com a tua mãe. Hoje, os casais fomentam essa trancafiar do filho dentro do seu bunker, né? O seu quarto é o meu espaço, leva comida para o filho lá, sem horário, sem regra, sem convívio. No fundo, é a falta de convívio. Então, há um fomento, porque aí ele está lá jogando, eu posso ficar fazendo outras coisas aqui, não me atrapalha. E isso está se tornando o quê? Volta-se para dentro da família novamente esse problema, né? E que às vezes é tarde demais tu voltar a ter uma regra dentro de casa, a dizer para esse adolescente depois de 3 anos que tem que comer na mesa, que para de mexer no celular, que o teu quarto é a minha casa. Eu te empresto este quarto, eu respeito o teu quarto, mas tu não vai trancar, tu não vai me deixar. Eu tenho que vir aqui para te dar boa noite. Hoje a gente, boa parte dessas famílias que têm esses problemas, que tem famílias que também não tem, mas vamos lá, focar nas que tem. Este é um problema latente. É como tu seres presente na vida do teu adolescente, tanto quanto os supostos amigos são presentes. E aí os desafios, o estupro virtual, milhões de coisas. Eu vi um caso há 3 semanas atrás, no Fantástico, foi apresentado uma boa reportagem. A Polícia de São Paulo tem um departamento só de monitoramento de supostos estupradores virtuais. A policial falou o seguinte, eram 3 da manhã, eu liguei para a mãe dessa criança e disse assim, boa tarde, boa noite, aqui quem fala é policial tal, você entra no seu quarto porque a sua filha está sendo estuprada. Não, minha filha está dormindo, ela está sendo estuprada neste momento, que nós estamos monitorando tudo aqui. Tudo, as mensagens e tudo. Abriu a porta, arrombou a porta da menina, realmente ela estava se mutilando, né? Entra com supostamente um joguinho, depois desse joguinho vai para para tu pular de fase tu tem que fazer tal coisa, até que tu vira refém dos caras, entendeu? Mas isso só acaba com o quê? Com regras, com convívio, e eu achei fantástico essa medida da proibição do celular, pelo menos na aula. Isso é muito saudável, porque tu vai conviver, tu vai ter o contraditório do teu amigo, né? Porque as redes sociais hoje tu só acessa o que tu quer. O algoritmo, eu boto lá, careca, só vai aparecer careca pra mim. Mas, Luiz, eu vou dizer uma coisa, na minha opinião, uma das melhores maneiras de tu diminuir isso aí, consideravelmente, primeira coisa, pelo conhecimento. Tem que levar conhecimento para teus filhos, tá? Dos perigos. Não só dos perigos, mas o quanto ele está perdendo de viver se ele viver só na rede social. E a segunda coisa tem que ser o exemplo. Como é que um pai vai dar um exemplo para um filho
que a rede social é prejudicial. Se ele vai jantar com a esposa, fica cada um no celular. Perfeito. Então é um exemplo também. Mas tu acha que tem um pouco mais de estudo? Além da família, além de tudo isso, Luiz Mário, acho que também as escolas muitas vezes são culpadas. Esses adolescentes vazios, sem valores, com valores fúteis, eu tenho telefone tal, eu comprei sapato tal. E essa é a verdadeira evolução destrutiva, né? É, Quer ver uma evolução destrutiva? As inteligências artificiais. Hoje o chat GPT aqui, ele está emburrecendo as pessoas. Hoje a pessoa quer fazer alguma coisa, vai lá e pergunta para o chat. sim. Vai fazer um TCC numa faculdade, pede para o chat escrever. Agora está tão banal que as pessoas estão escrevendo livro em 2 horas. Vai lá e pede o chat. Então o que acontece? Está perdendo, que nem tu falou, né? O valor das coisas. Hoje em dia, um autor de um livro, tu não sabe se ele é um autor de verdade ou se ele mandou o chat escrever para ele. Então está perdendo o valor. Perdendo o valor familiar, o respeito pai, filho. Então, isso aí voltou o que o Shoa falou no início ali. É a foto do momento. Eu tiro aquela foto no mar, num barco, maravilha. Depois, para pagar essa viagem, se eu esbofetear minha mulher, ou se ela tem outro, não, é outros, é os valores. E os valores é tudo. Nós vivemos, infelizmente, numa sociedade atualmente instagrável, que se chama. Né? É tudo pro Instagram, tudo bonitinho. Mas o bom que o argumento aqui também vive de Instagram, mas não é só disso que nós vivemos. Pessoas com conhecimento científico, né? Eu acho que o assunto é tão dinâmico, tão curioso, tão intrigante, como eu falei no início, que um programa não daria. De jeito nenhum. Falamos de física quântica, de PNL, hipnose, família. Abrangeu muita coisa. A pergunta que eu te faço, vê se tu concorda comigo. O melhor tratamento para a mente humana ainda é o amor? Certeza. O amor é uma frequência muito alta e a pessoa que se sente amada e acolhida. O amor é tão forte que se tu der um abraço numa pessoa com mais de 32 segundos, abraçar, de encostar o coração, troca frequência entre os corações, pode curar até uma depressão. Então o amor ele é realmente uma fonte infinita de cura. Só, por exemplo, nessa questão do abraço, não é aquele abraço se balançando, não é aquele abraço falando no ouvido da pessoa, é tu encostar o peito, ficar por mais de 32 segundos e deixar que o coração, entre os corações, eles se resolvam. Aí o que acontece? Às vezes muitas pessoas saem de depressão, de ansiedade, com um simples abraço disso daí. Então eu acredito sim que se as pessoas conseguissem trazer de volta o amor para si mesmo e para as pessoas de volta, muitas doenças seriam nem existiriam mais. Por isso que é tão importante o amor entre duas pessoas, mas entre os amigos, né? Isso é fantástico. Eu acho que tu ter bons amigos, te cercar de bons amigos, principalmente na terceira idade, que é onde eu tô agora, é uma coisa que mantém a chama acesa, né? Aquela importância de ter o amigo, saber como é que o amigo está, este abraço de 30 e quantos segundos? 1 minuto. Vamos aumentar para 1 minuto. 32 segundos. Olha aí. Entendeu? Eu acho que praticar o bem faz bem para a alma, né? Falando em alma. Eu acho que praticar o bem faz tão bem para a alma que as pessoas vivem melhor. Mas para te dar assim, uma dica, para quem também vai assistir o podcast, que é uma coisa fácil de fazer, barata, porque não tem custo nenhum, que pode fazer, que vai baixar muito a ansiedade, depressão, tudo, é tu praticar o estado de presença no mínimo 5 minutos por dia. O que é o estado de presença? Tu senta em qualquer lugar, numa cadeira, coluna ereta para ter a circulação da energia, e tu só presta atenção na respiração, no ar que entra e no ar que sai. E tu vai ficar só prestando. Quando vai chegar um momento, tu vai perceber que todo aquele monte de pensamento que te atrapalham a vida, eles vão começar a passar o momento, daqui a pouco tu só percebe a respiração. Aí fez o efeito. A respiração com presença baixa toda a ansiedade e tudo. Então, se tu praticar 5 minutos do teu dia, essa respiração com presença, tu já baixa a ansiedade, diminui a depressão, por exemplo, e melhora muitas coisas. Aí, se tu quiser, tu pode prolongar um pouquinho mais e chegar no estado até de meditação. A meditação, o que ela faz? Ela mostra para o ser humano mais possibilidades na vida. Então, aquele ser humano aquela pessoa que acha, eu não consigo mais nada, eu não tenho como melhorar minha vida. Nada dá certo. Nada dá certo. E ela começa a praticar meditação, amplia
a parte toda neural dela, ela começa a ver mais possibilidades na vida. E o que é o estresse e a depressão? Às vezes é o medo do futuro, é o medo que não existe possibilidades. Quando ela começa a ver possibilidades na vida dela, essas doenças começam também a sair da vida dela. Boa dica. E é 2 coisas que pode fazer sem gasto nenhum, só se permitir. Temos que praticar isso, Marcelo. Fundamental, Para nós é 20 minutos por dia. no mínimo. Que vai ser difícil. Ochoa, o teu recado final, chegamos ao final do nosso podcast. O meu recado final, primeiramente, é que nós devemos entender que para nós estarmos aqui, como eu falei lá no comecinho, nós recebemos um pedacinho da centelha divina, um pedacinho de Deus, e nós somos Deus aqui na Terra. E jamais Deus ia querer que nós, ou que Ele mesmo passasse o quê? Escassez, doença, depressão, falta de alimento. Então, as pessoas que estão vivendo assim, elas estão vivendo de forma errada. A forma correta é a abundância. Inclusive é bíblico, né? Vem e tem a vida em abundância. O que é abundância? Abundância de bons relacionamentos, de comida, de prosperidade, de fartura, de amizade, de amor. Então, quando tu entende isso, tu jamais vai te permitir viver uma vida diferente disso. Então, se você está assistindo o podcast aqui e está vivendo de uma maneira errada, que nem eu falei, tem muita gente para te ajudar. Não perca esse presente que é a vida, deixando passar todo esse tempo, para lá no finalzinho, quando tu estiver quase desembarcando dessa jornada, te arrepender. Então, procura viver a vida que tu vem para viver. É uma vida com fartura e abundância. Esse é o recado que eu quero dar para as pessoas. O que é a vida para ti, Ochoa? A vida é tu fazer tudo que vai te trazer muita alegria, muita felicidade, sem afetar o outro, que é aquilo que a gente fala. É tu viver ecologicamente. O que é ecologicamente? Tu realmente se sentir muito bem sem afetar o próximo. E o que é a morte para ti? Não existe para mim. Como eu falei, nós somos uma consciência. Quando a gente perde a matéria aqui, a gente vai para um outro ciclo, uma outra dimensão. Então, se a nossa consciência nunca morre, eu não acredito na morte. Na entrada de Pelotas vai ter um outdoor enorme de grande. O que tu escreveria nele? Aproveite a vida ao máximo. Marcelo? Esse programa foi espetacular. Recomendo a todos assistirem. Foi uma aula de vida, uma aula de conhecimento, e aqui eu aprendi muito. Hoje eu saio muito melhor daqui do que eu entrei. Então, assista o professor Ochoa no Argumento, que vale muito a pena para evoluir como pessoa e como, quem sabe, energia. Eu prometi, mas eu me esqueci, vou te dar esse tempo. Sobre o teu projeto. Eu vou agora, como eu sou treinador de inteligência emocional, e eu estou sempre procurando o que existe de mais top nessa linha de treinamentos, eu estou trazendo para Pelotas em julho um treinamento que vai ser incrível, Vortex, o nome, que é de inteligência emocional. O que vai acontecer nesse treinamento? As pessoas vão entrar, vão ressignificar os seus medos, as suas emoções que estão lhe sabotando, por exemplo, a raiva, o medo, a tristeza. Vão ressignificar tudo isso no treinamento, e do meio para o final do treinamento, aí acontece ao contrário. Eu vou trazendo o quê? Os recursos internos que as pessoas têm que fazem com que elas sejam a melhor versão delas. Então elas entram, ressignificam tudo que está sabotando a vida, e no final vão buscando os recursos para sair empoderado no final do treinamento, para ter uma vida realmente digna. Então esse treinamento eu estou trazendo em julho aqui para Pelotas. Vai ser um treinamento incrível, ele é muito prático. Por exemplo, eu tenho dinâmicas e técnicas de alto impacto emocional que eu faço no treinamento, que é para as pessoas quebrarem as barreiras e as crenças limitantes dela. Tá bom. Treinamento. Vai ser um bom... Bom, o nosso programa sempre busca esse bate-papo, cada um com seus argumentos, trazer coisas positivas. Eu acho que novamente conseguimos trazer coisas muito positivas. Eu achei, confesso sinceramente, que seria um bate-papo sobre hipnose, ilusionismo, essa coisa assim, porque eu sou meio cético nesse setor. Mas não, a gente falou de vida, falou sobre amor, falou sobre família, falou sobre princípios e valores. E acho que ficou o recado.
que nós temos que cuidar de nós como indivíduos para nossa sociedade toda estar... E Luiz, eu fiquei com uma curiosidade. Nós fizemos todo o podcast e tu falou que não acreditava em nada. Tu acredita que uma pessoa pode te puxar pelo olhar? Sim. Tu acredita que uma pessoa pode colar tuas mãos? Colar as minhas mãos? Ficar colado nas tuas mãos? Acho difícil. Tu acredita que alguém pode passar anestesia no teu braço e tu não sentir a dor? Só com a hipnose? Só com a hipnose? Também acho difícil. Então tá bom, então. Se tu acha difícil, Opa, uma hora tu vai ter a prova disso, então. tá lançado o desafio. Tá lançado o desafio. Pessoal, muito obrigado por mais esse programa. Foi muito bom, muito positivo. E sigam-se nas nossas redes sociais, acompanhem, comentem. Eu quero a opinião de vocês lá nas redes sociais. Qualquer dúvida. E até a próxima.